Bom dia! Sejam bem-vindas! Vamos iniciar mais uma terapia pela palavra? Hoje vamos falar sobre temperamentos, sobre o temperamento de Moisés. Moisés, que era um cara melancólico, a gente vai falar ainda sobre o capítulo 6 de Êxodo. Bom dia, Geisa, bem-vinda! Vamos falar ainda sobre o capítulo 6 de Êxodo. Ontem nós falamos sobre a perfeição que é vendida pela internet, né? Se você não viu o de ontem, Suzana, bem-vinda, bom dia. Se você não viu a live de ontem, eu te convido a ir lá assistir a live de ontem, porque hoje vai ser uma continuação da live de ontem. Josi, bem-vinda, bom dia. Uma continuação da live de ontem, em que nós falamos sobre a perfeição que se vende pela internet. Gente, esse tema de ontem deu o que falar, viu? Rendeu esse tema. Recebi aqui muitas mensagens. Aline, Crislene, bem-vindas. Natália, bem-vinda. Bom dia, meninas. Então, hoje a gente vai seguir falando sobre essa ilusão da perfeição e sobre temperamentos. Hoje eu vou falar especificamente de Moisés. Eu vou falar do temperamento de Moisés. E se esse tema interessar vocês, existem 4 tipos de temperamentos aí: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Moisés era melancólico e nós vamos falar sobre isso e sobre como ele foi transformado. Ainda que você não seja desse temperamento melancólico, eu quero que você se conecte com a informação de que o seu temperamento, ele não é mudado totalmente. Você não deixa de ser sanguínea para ser fleumática, né? Então Moisés, ele não deixa de ser melancólico para ser qualquer outro temperamento que seja do movimento. Porém, o temperamento dele é moldado. Então Deus vem e molda o nosso temperamento. Ele vem e traz para nós a possibilidade de sermos diferentes, de fazermos as coisas de formas diferentes, apesar de. Então, apesar do nosso temperamento, apesar das nossas limitações, e o seu temperamento, ele não tem só coisas ruins. Todo temperamento é aquilo, né? Aquela sua constituição. Na verdade, nós temos os 4, mas existem aqueles que se destacam, certo? Então, eu vou dar uma pincelada para você nos 4 e vou me aprofundar no melancólico. Vou dar uma pincelada só para você saber do que eu tô falando e para ver se você se identifica aí, tá bom? Malopes, bom dia. Alice, bom dia. Bem-vindas. Então, eu vou dar uma pincelada, gente, dar uma pincelada em todos os temperamentos pra gente ver onde você se encontra e com o qual você se identifica. Mas o que eu quero que você tire de informação dessa live, nós não vamos aprofundar em temperamentos, nós vamos aprofundar no poder de moldar o nosso temperamento. E moldar o nosso temperamento é entender qual é o nosso temperamento, como é que ele foi formado, onde nós nos encontramos ali dentro desses 4 tipos de temperamentos e qual é o principal poder, o principal agente transformador desses temperamentos, que é Deus. Não sou eu, terapeuta. Não é você com a sua força de vontade, com a sua dedicação à terapia e com tudo aquilo que você faz. Não são as técnicas terapêuticas, não. Quem tem o poder de moldar o seu temperamento é o Espírito Santo de Deus. Jéssica, bem-vinda, bom dia. Então, primeiro eu vou dar uma pinceladinha para você em relação aos temperamentos, bem rapidinho, tá? E se esse tema te interessar, deixa curtir aqui pra mim, manda mensagem pra mim, manda os seus comentários aqui, que a gente pode pensar numa live para aprofundar sobre os temperamentos um pouquinho mais, tá? Mas se você quiser saber de forma profunda mesmo, inclusive com exercícios práticos, para você exercitar os seus temperamentos, moldá-los e colocá-los a seu favor, não deixe de garantir o seu convite para o evento Você Inteira em 2024. O link está na bio. E nesse evento nós vamos falar de temperamento também. Porque eu quero trazer para você nesse evento informações de como você é formada.
e os temperamentos fazem parte da sua formação, certo? Então nós vamos falar de psicanálise, aparelho psíquico, temperamentos, traço de caráter, todos temas complexos, mas que eu vou trazer para você numa linguagem simples, objetiva, didática, para você olhar e falar: ah, então é isso. A Suzana já ia pedir para você depois explicar os temperamentos. Opa, Suzana, vamos sim. Olha só, eu vou dar uma pincelada hoje nos 4, porque a gente não consegue aprofundar, porque o objetivo aqui é a terapia pela palavra e o estudo do livro de Êxodo, certo? Mas a gente pode marcar uma live em que eu posso aprofundar um pouquinho mais sobre os temperamentos, para você entender um pouco mais. Agora, aprofundar mesmo, eu te convido, Suzana, a garantir o seu convite para o evento do dia 16. Lá nós não vamos só aprofundar em teoria. Eu vou trazer para você um exercício prático para você trabalhar aí o seu temperamento e colocar a seu favor. Combinado? Então vamos lá, só para você entender o que são os temperamentos. É um conjunto aí de características que te compõem. Só que os temperamentos, eles têm, todos nós temos os 4, mas tem aqueles que se acentuam. Então, por exemplo, vou começar pelo meu temperamento principal, o que me norteia, que é o sanguíneo. O que é o sanguíneo? Sanguíneo é um temperamento que a gente chama de quente. Então, sanguíneo e colérico são quentes. Fleumático e melancólico são frios. Frios no sentido de mais contidos, tá? E o sanguíneo e colérico são mais intensos. Então, o que é o temperamento sanguíneo? É uma pessoa que é comunicativa, extrovertida, ela faz amizade fácil, ela se envolve fácil com as coisas, mas também é uma pessoa intensa, que pode ser 8 ou 80 se não estiver trabalhada. Então é uma pessoa intensa no carinho, na atenção, na dedicação, mas também é intensa quando está brava, contrariada. É uma pessoa que tem a tendência a explosões. Só que o sanguíneo e o colérico, eles são parecidos nessa intensidade, mas tem algumas diferenças. Então já vou entrar com o colérico para você entender as diferenças. O sanguíneo, ele é intenso e ele se envolve, ele tem uma empatia muito grande. Aline, sou sanguínea com certeza. Bem-vinda, Aline, tamo junto, no mesmo time. Então o sanguíneo, ele se envolve com as outras pessoas, ele se envolve com as questões e ele acaba até às vezes se intrometendo onde não é chamado, se intrometendo na vida dos outros de forma que não deveria, né? Gê Souza, bem-vinda, bom dia. Tati, bem-vinda, bom dia. Então o sanguíneo, ele acaba se intrometendo na vida das pessoas e aí ele quer resolver a vida dos outros porque ele se importa muito. O sanguíneo, ele sente muito. Então, do sanguíneo para o colérico, a diferença é que o colérico, ele não sente, ele é mais ausente de empatia, assim. Ele até ajuda, ele até tem um senso de responsabilidade às vezes, mas ele é assim: ah, você tá com problema? Olha, faz isso aqui, ó, pega isso aqui, põe ali, tá bom, que vai resolver. Ah, você não fez? Ah, é problema seu, eu vou seguir aqui vivendo minha vida. O sanguíneo não. O sanguíneo faz isso e aí você não fez, aí o sanguíneo sofre, o sanguíneo quer te ajudar a sair daquele lugar. Eu, como sanguínea, tive que trabalhar muito essa característica para poder trabalhar com as terapias, né? Luciana, bem-vinda. Alessandra, bem-vinda. Bom dia, meninas. Eu tive que trabalhar muito essa característica, porque no começo eu tive que, então, aprender a tomar essa distância, a ter essa neutralidade, né? Para não me envolver. O que hoje, graças a Deus, faço tranquilamente, porque o temperamento, ele te define no sentido de, ele é seu e não há nada que você possa fazer para você sair de um sanguíneo para o fleumático, por exemplo. Mas você pode trabalhar o seu temperamento e melhorar, potencializar aquilo que ele tem de bom e diminuir aquelas partes negativas, tá? Então o sanguíneo, ele é esse que se envolve e ele é esse que é explosivo, porém ele briga aqui, ele explodiu aqui, aconteceu alguma coisa, ai, não gostei, blá, blá, blá. Explodiu, vomitou tudo na pessoa, porque o sanguíneo é meio impulsivo, mas daqui meia hora tudo acalmou, resolveu, ai, tá bom, agora vamos tomar um café? Parece até que
que não se conecta, né, com a gravidade daquilo que aconteceu, que não dá importância, né? Aí o outro, se o outro então é um melancólico, o outro tá ali ainda envolvido na dor, na ferida, o sanguíneo já tá lá. Vamos tomar um café? Vamos almoçar não sei aonde? Porque é o jeito do sanguíneo, ele não guarda rancor, ele não fica, sabe, remoendo aquilo. Já o colérico, que também é quente, também é explosivo, mas o colérico já é mais rancoroso. Então, aconteceu alguma coisa? A Suzana, sou assim. Suzana, sanguínea então, hein? O colérico, aconteceu alguma coisa, ele fica lá mais mergulhado ali naquele rancorzinho, mas não como o melancólico sofrendo. O melancólico fica mergulhado, sofrendo, chorando. O colérico, ele guarda aquele rancor, e aí se a pessoa vem para ter alguma outra interação, alguma coisa, ele fala, quê? E você esqueceu o que aconteceu agora? Como assim? Mas ele tá ali inteirão, dono dele, não chorando e arrebentado como melancólico, entende? Então, sanguíneo e colérico são dois temperamentos quentes, explosivos, mas um é um pouco mais empático, que é o sanguíneo, né? Um pouco mais empático, um pouco mais envolvido, né, com as questões das outras pessoas. Já o colérico toma uma distância, tem um pouquinho de ausência de empatia, ele é mais sequinho ali na dele. Laís, bem-vinda, bom dia. Então, esses são os dois quentes. E aí vamos para os dois frios, né, que são fleumático e melancólico. O fleumático, ele é aquele temperamento que ele tá ali, ele é envolvido nas coisas, ele tem um raciocínio rápido, tal, mas ele também se envolve um pouco no sentido de ser um pouquinho magoadinho com as pessoas, ficar um pouquinho recluso, ele é mais pra dentro, né? Então ele é mais introvertido. E se alguém faz alguma coisa pra ele, ele guarda um rancorzinho ali, ele não fala, porque fleumático e melancólico são conhecidos como frios porque eles seguram bem, então eles não explodem, só que eles implodem. É pra dentro o negócio. Ninguém vê. O fleumático, ele tá ali arrebentado, querendo matar mas ele tá centrado nele, você nem percebe. Você acha que ele, inclusive, não sente. Você fala, gente, que frieza, a pessoa não sente, mas por dentro ele está se destruindo. Esse é o fleumático. Só que o fleumático não é muito de ficar submerso ali na tristeza, e entrar naquele movimento intenso de tristeza, não. Ele sente, ele guarda um pouco de rancor, mas ele também segue com a vida, vai fazendo o que tem que fazer. Ele é meio tratorzão, assim, passa por cima dos sentimentos dele, tá? E às vezes, por conta dessa distância, ele acaba também não passando por cima do sentimento do outro. A Natália falando, meu marido é fleumático e eu sanguínea. Ai, Natália, mesma combinaçãozinha aqui em casa, viu? Eu sanguínea no talo e o Will fleumático. E aí, o que acontece com o fleumático? Ele nunca vai passar por cima da sua dor, no sentido de não se importar com a sua dor. Porém, a frieza dele, o equilíbrio disfarçado, né, dele, é tanto que você olha e fala, nossa, ele não se importa, ele não sente, ele não se conecta. O meu marido, a Aline falando em casa, é a mesma coisa. Pois é, meninas, o meu marido aqui em casa é tão engraçado, porque acontece alguma coisa, eu falo assim, Will, você viu o que aconteceu? Você quer... Ele faz assim, vi, legal, né? Aí eu, legal? Isso foi incrível! Como assim legal, amor? Você tá louca? Isso foi incrível, tal. E ele, sim, claro, eu também achei incrível. Ai, meu Deus, eu brinco com ele que é assim, o Wilton bravo, o Wilton sério, o Wilton feliz. É a mesma expressão. Só que, o que acontece? Uma pessoa extremamente leal, o fleumático é leal, o fleumático é realizador. Só que ele demora um pouquinho para tomar decisão. Ele fica um pouco ali envolvido e analisando todos os prós, contras, tal, porque o fleumático pensa demais. Então ele demora um pouco para tomar decisão. Porém, as decisões dele normalmente são decisões assertivas, porque são decisões muito bem pensadas. Já o sanguíneo não, né? Eu quero comprar uma casa. Comprei.
Sabe assim, como se fosse um tênis, se tiver dinheiro para isso, né? Já o fleumático, não. O fleumático vai analisar prós, contras, a repimboca da parafuseta, ele vai olhar tudo. A Natália aqui, verdade. Não, a Tati, nossa, meu marido é fleumático 100%. Pois é, Tati. O meu também. Mas o bom é que dá pra gente aprender a lidar com o nosso temperamento e com o temperamento do outro. Aliás, Tati é uma que já garantiu o convite dela pro nosso evento no dia 16, hein? Tati, segura aí a ansiedade, que no dia 16 você vai aprender direitinho a lidar com você e com o seu marido. A Geisa, que tá aqui também, já garantiu dela. E você que tá aqui, que não garantiu o seu ainda, corre, porque as vagas são limitadas. E as mulheres agora, ó, meio de novembro, já tá chegando o evento, as mulheres começaram a se movimentar e estão fervendo lá no nosso link, hein? A Tati, e eu, uma mistura de sanguínea com colérica. Pode isso? Claro que pode. Sou eu, Tati. Nós temos os 4, Tati. Todas temos os 4. Só que existem aqueles que são mais acentuados. Onde será o evento, Lice? Será aqui em Mogi Guaçu, no Hotel Comfort, a partir das 14 horas no dia 16 de dezembro. A Geisa, não vejo a hora. Ah, eu também, Geisa. Inclusive hoje, antes de entrar na live com vocês, eu tava aprovando aqui toda a parte gráfica, que eu vou levar lá umas lembrancinhas para vocês, algumas coisas para vocês, como eu sempre falo de memorial, para vocês levarem para casa os memoriais daquele momento, e vai ser muito lindo. Eu tô preparando umas surpresas muito legais para vocês, viu? Sou nova aqui, gente. Vim pela Malopes, é isso? Você... Ah, conheci pela Malopes. Ah, tá jóia. A Malopes tá sempre aqui. Aliás, Malopes, tô esperando você lá, hein? Garanto o seu convite. Já te falei sobre a maternidade e o quanto a gente tem que se posicionar aí, né? Como você me mandou uma vez uma pergunta aqui. Então, vamos lá, gente. Suzana, moro bem longe, não tenho como participar. Poxa, Pernambuco, Suzana, que maravilha! Ó, mas eu tenho uma notícia boa para você, Suzana. Esse evento que vai ser presencial, porque eu quero restabelecer conexão. Esse evento está começando aqui em Mogi Guaçu, mas em nome de Jesus, a gente vai expandir, a gente vai fazer pelo Brasil inteiro, se Deus assim permitir. E quem sabe, Suzana, a gente conversa junto uma turma aí no seu estado e vai nesse estado maravilhoso, Pernambuco. E além disso, enquanto isso não acontece, eu chegar até você presencialmente no evento Você Inteira em 2024 aqui em Mogi Guaçu, eu vou lançar a comunidade Eu Sou Casa. E nessa comunidade, gente, a gente vai poder se conectar. Esse bate-papo rápido que a gente faz aqui nas lives, que eu tenho só meia horinha com você por dia, a gente vai fazer lá na comunidade. Então você vai ter treinamento de toda essa parte de formação, que eu vou gravar as videoaulas para vocês e já estou preparando todo o material para videoaulas incríveis para vocês aprenderem de forma muito simples, prática, objetiva. Então vai ter as videoaulas, nós vamos ter encontros ao vivo pelo Zoom. Nesses encontros ao vivo vai ser como se fosse uma terapia em grupo, gente. A gente vai escolher lá na comunidade um tema do nosso encontro e nesse ao vivo a gente vai falar sobre esse tema e eu quero falar, eu quero ouvir vocês. A gente vai realmente fazer um bate-papo ali nesses encontros ao vivo. Ah, Suzana, que bom, interessantíssima ideia, Pri, amei. Que bom, eu também, gente, eu sou da conexão, eu sou sanguínea, né? Sanguínea gosta de abraçar, de beijar, eu sou da conexão. E claro, a internet vem para nos facilitar a vida, para encurtar as distâncias. Você aí em Pernambuco, eu tenho clientes nos Estados Unidos que são brasileiras morando no exterior e que fazem terapia comigo. E a gente faz um trabalho muito legal em outros estados também aqui do Brasil. Então a gente vai encurtando as distâncias com a internet. Porém, nada substitui aquele calor humano, né, do contato presencial. E é por isso que eu quero resgatar os eventos presenciais. E é por isso que eu quero lançar a comunidade num evento presencial. Porque a proposta principal da comunidade Eu Sou Casa é conexão. Mas enquanto nós não podemos nos conectar com todas que estão espalhadas por aí, como a Suzana em Pernambuco, no outro dia tinha a Natália aqui, que era do Ceará. Olha só, Nordeste em peso aqui, hein? Acho que vocês sabem que eu amo, né? Eu morei, Suzana,
por 3 anos em Sergipe, num projeto que eu participei antes de entrar nessa área, né, do desenvolvimento humano. Eu trabalhava na consultoria de recursos humanos. Então eu morei no Nordeste por 3 anos em Sergipe, em Aracaju. E o povo nordestino é maravilhoso, gente. Vocês são uma delícia. Eu amo. Então eu vou amar ir para aí com vocês, viu? Para todos os estados aí. Gente, só voltando aqui pra gente não se perder, que já falta 5 minutos pra eu finalizar. Ó, sanguínea, tá vendo? Sanguínea é isso, vai que vai na conexão. A Natália, obrigada. Então, gente, é isso. Aí o fleumático, então, tem essa característica mais de análise, né? Ele é mais analítico, mais pensativo, ele pensa bastante e tal, mas ele segue a vida. E aí, por último, a Suzana, verdade, sou suspeita em falar do meu Nordeste amado. Ah, eu também. Eu também. O tempo que eu morei aí em Sergipe, nossa, a gente ia pra tudo quanto é canto. Eu conheci muitas pessoas, as pessoas com as quais eu trabalhava, cada fim de semana eu tava na casa de um. Vamos, bora lá, vamos comer carne de bode não sei aonde, vamos comer não sei o que, não sei aonde. Gente do céu. Aí uma amiga falava, ai gente, eu tô super feliz porque eu tô finalmente... como que ela falava? Experimentando essas comidas estranhas. Que eram as comidas diferentes aí do Nordeste, né? Enfim, era muito legal. E aí, gente, voltando para os temperamentos. O fleumático, então, é analítico, é profundo, tal, ok? E aí, por último, a gente vai para o melancólico, que é o temperamento de Moisés, que a gente falou ontem, sobre o quanto ele não se sentia incapaz ontem, antes de ontem, a gente vem falando, né? Porque a introdução de Êxodo aqui é Deus preparando Moisés para a grandiosidade daquilo que ele fez. Porque foi através do movimento dele, inclusive por isso que essa série se chama Movimento, foi através do movimento de Moisés que Deus operou um milagre, liberou o povo, o mar se abriu e todas aquelas grandes coisas maravilhosas aconteceram e a gente vive até hoje o reflexo de tudo isso que aconteceu, né? Então, melancólico é o temperamento do Moisés. E Moisés, o que é o melancólico? Ele é também frio como o fleumático, porém o melancólico ele fica lá. Nossa, ele fica envolvido na tristeza, lambendo a ferida dele. Ai, como eu sofro. E é um temperamento muito propenso à depressão. Então, Moisés, ele não se via capaz de fazer aquilo para o qual Deus tinha chamado ele. Era algo muito grandioso. E Moisés olhava aquilo e falava, eu? E aí eu vou ainda ler com vocês o capítulo 6, que nós falamos ontem do capítulo 6, que quando Moisés, então, passou a mensagem de Deus aos israelitas, ele ficou mal, né? Porque eles não deram atenção. E aí ele fala, né? A dura condição dos escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido, que é o que a gente falou ontem sobre o desânimo. E aí Moisés segue falando para Deus, os israelitas sequer me dão atenção, como esperas que o faraó vai me ouvir? Se nem o nosso povo que acredita no Senhor me ouve, como que o faraó vai me ouvir? E aí ele fala assim, ó, além disso, eu gaguejo para falar. Por quê? Porque o melancólico, o ser humano já tem a tendência a olhar para o negativo, já tem a tendência a olhar para o copo meio vazio. Sabe a história do copo meio cheio, copo meio vazio? Então, o melancólico é o copo meio vazio que ele enxerga sempre. Então, ele já viu, ele não parou para pensar o que Deus falou lá no começo para ele, né? Sou eu quem vou, você verá o que eu vou fazer, ou seja, é Deus que vai fazer, não é Moisés. Mas ele esqueceu disso, ele só olhou para a incapacidade dele, para a gagueira dele, porque é isso que o melancólico faz. E aí, além disso, eu gaguejo para falar. E aí Deus segue falando para ele, mas Moisés, olha o que eu vou fazer, olha as 12 tribos, parará, parará. Lê lá, viu? Não dá tempo de eu ler tudo aqui, mas está no capítulo 6 de Êxodo. Pois ele termina o capítulo falando, depois de Deus falar tudo com ele, fazer toda a resenha lá para ele do que Deus faria, ele ainda responde, olha para mim, eu gaguejo quando eu falo, por que o faraó vai me dar atenção? Ou seja, ele não estava prestando atenção em nada do que Deus estava falando, ele não estava se conectando com nada, ele estava só lembrando que ele era gago. Mas eu gaguejo, mas eu gaguejo, mas eu gaguejo. E você? Qual é o seu defeito aí?
O que é que fica gritando aí na sua mente? Ai, mas eu sou isso, mas eu sou isso. Eu, aproveitando que a gente está falando de temperamento, o meu temperamento, topo, pico, é sanguíneo. E aí, o meu segundo temperamento é o colérico. São 2 temperamentos quentes e explosivos. Só que o colérico explode e não sente culpa. Segue o baile, é isso aí mesmo, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. O sanguíneo, que sente pra caramba, ele explode e depois fica lá com o chicote na mão, ó, se matando, porque explodiu, porque falou com a pessoa assim, assado, parará, parará. Então, o problema de Moisés era a gagueira, mas eu sou gago. Sabe o que eu sempre falava de mim? Mas eu sou um trator. Eu sou um trator. Eu magoo as pessoas. Eu falo de um jeito X e não sei o quê. E quando eu decidi ir para a área do desenvolvimento humano, quando eu decidi estudar psicanálise e me tornar terapeuta, quando eu comecei nesse processo, só vinha assim na minha cabeça, ó. Meu Deus, mas eu sou muito direta no falar. Eu sou muito direta. E se eu magoar as pessoas? E se eu disser uma verdade de um jeito que a pessoa que já tá triste ficar ainda mais sensibilizada, mais chateada? E foi. Mas Deus é tão maravilhoso. Ele nos dá os caminhos e eu fui trabalhando o meu temperamento e eu fui aprendendo a ouvir mais e falar menos. Inclusive tem sessão que a pessoa chega tão oralizada, precisando falar tanto, que 1 hora de sessão a pessoa fala 50 minutos sem parar. E eu fico aqui, ó, 50 minutos ouvindo, fazendo umas perguntas para entender a narrativa, fazendo as minhas anotações. 50 minutos para uma sanguínea que quer falar, quer conectar. Gente, isso é um temperamento transformado, é um temperamento trabalhado. E eu fico então 50 minutos ouvindo aquela pessoa e deixo os 10 minutinhos seguintes, que aí eu tenho que interromper a pessoa para fazer uma construção e para apaziguar um pouco de tudo aquilo que eu ouvi, pra gente depois continuar na próxima sessão. E eu consigo trazer de forma muito leve. E eu sempre falo, é Deus em mim. Eu sempre falo isso e não falo isso da boca pra fora. Eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração. É Deus em mim. Eu participei de um podcast das queridas Jace e Marcela, aqui de Mogi Guaçu, chama Fala Sério. Eu participei falando de constelação sistêmica familiar, à luz da palavra de Deus. Foi muito legal. E a Jace começou o podcast falando assim: a nossa convidada é de uma delicadeza. Gente, na hora eu buguei assim. Depois eu até comentei com ela. A hora que ela falou isso, veio assim na minha cabeça. Eu? Ela tá falando de mim mesmo? Tipo Moisés, ó. Eu gaguejo. E eu ali com a Jace. Eu, delicada? Mas eu sou um trator. E aí na mesma hora, o Senhor falou assim ao meu coração, ó. Você era um trator. E eu peguei esse trator e coloquei esse trator para trabalhar na minha intensidade e do jeito que eu preciso que trabalhe. Porque o seu jeito direto, o seu jeito também de confrontar, também tira as pessoas do lugar delas de conforto, do lugar delas de consolo e faz com que elas mudem, com que elas se transformem. Então na hora eu só fiz assim pra mim, ó, fica quieta e aceita o elogio, porque ela deve saber do que ela tá falando, né? Então vamos lá. Pois bem, o podcast seguiu. No final, o podcast, a gente terminou de gravar o podcast, era umas 8h30 da noite. Pois eu, Jace e Marcela ficamos conversando lá até 10h30 da noite. Meu celular sem bateria, quando cheguei em casa, meu marido já tava ligando pra Deus e todo mundo já tava quase indo atrás da polícia com medo, porque eu ia pegar um Uber pra voltar pra casa. E aí, eu cheguei em casa e ele, meu Deus, o que é isso? Eu falei, ai amor, é que foi tão legal, foi tão bom, a gente ficou lá conversando. Mais uma característica da sanguínea, gente. E aí, nessa conversa, depois da gravação, eu falei pra ela, Jace, por quê? O que te faz achar que eu sou de uma delicadeza? Porque ela falou bem assim, ela é de uma delicadeza. Aí ela falou assim pra mim, Pri, eu vejo você muito delicada com a dor das pessoas. Aí eu parei, fiquei olhando assim, eu senti Deus falando assim pra mim, viu? Viu o que eu faço? É assim que eu faço. Você, que sempre se achou um trator, agora tá sendo delicada. E, gente, é Deus em mim. Com certeza é Deus em mim. A Suzana, minha oração, Senhor, tua filha
pronta para deixar de ser bruta e direta. Suzana, direta é bom que você seja. Sabe por quê? Você já pensou se todo mundo fosse... Não. Existem qualidades no seu senso de direção, no seu senso de firmeza. Agora, o bruta é que a gente trabalha, entende? Que é o que eu fiz. Trabalhar essa parte bruta para ficar só com a parte direta, entende? Então, é isso. Deus é bom demais, a Suzana falando. É isso mesmo, glória a Deus. É isso mesmo, Geisa. É isso mesmo. E a gente tá tão acostumada a olhar para as nossas partes que são ruins, para as nossas partes que não são boas, que não nos atendem, ou que a gente olhe, é a nossa parte sombra, né? Não vou nem entrar no conceito sombra aqui, gente, que já é mais complexo, a gente não vai ter tempo, porque eu já tô atrasada, inclusive. Mas é a nossa parte sombra, aquela parte mais feinha, a gente tá tão acostumada a olhar para ela que a gente não olha para o lado bom. E mais, quem é que ilumina a sua parte sombra? É Deus em você, é a luz do Espírito Santo de Deus, Natália. Mas nós realmente demonstramos, isso mesmo, muita gente me acha delicada. Aí eu fico me perguntando, onde que eu sou delicada? Pois é, Natália, mas existem muitas formas de ser delicada, né? E aí essa pessoa tão querida já se falou pra mim, Pri, você é delicada no ouvir, você é delicada no acolher. E realmente, e isso mesmo quando eu achava que eu era trator, eu já tinha essa delicadeza. Eu gostava de ouvir. Eu fico horas ouvindo alguém. Só que antes de ser trabalhada, eu ouvia e queria dar solução para a vida da pessoa e eu atropelava a pessoa. Hoje que eu trabalhei o meu temperamento, eu consigo ouvir, acomodar aquilo, buscar aqui em todo o conhecimento que eu quero trazer para você, buscar no Espírito Santo de Deus o que Ele quer trazer para você. Então é isso, gente. Gilda, bem-vinda, bom dia. Já estamos terminando aqui. Meninas, é isso. Eu tenho muito mais coisas para falar para vocês, mas eu realmente já extrapolei todo o meu tempo aqui. Então vamos finalizar e amanhã a gente continua aqui com a live Terapia pela Palavra, falando desse melancólico Moisés aqui, que inclusive teve até depressão, viu? Não vai dar tempo, mas leiam lá em Números, capítulo 11, dos versículos de 11 a 15. Para você ouvir, para você ler e entender sobre o quanto um temperamento não trabalhado afeta uma pessoa. Mas Moisés, ele foi, então, aos poucos trabalhado e fez o que Deus mandou que ele fizesse, certo? A Tati, que delícia te ouvir. Ai, que bom, Tati, que bom que você gostou, porque no dia 16 você vai me ouvir por 2 horas sem parar, hein? Combinado? E depois ainda no café eu vou sentar lá e bater papo com vocês, que aí vocês vão continuar ouvindo e falando também. Meninas, se você ainda não garantiu o seu convite, corre lá, link tá na bio e eu espero vocês no dia 16, pra gente se falar ainda mais e trocar ainda mais e tudo guiado pela palavra de Deus, que é mais importante. Combinado? Professor Wesley Almeida, graça e paz, querida irmã, bom dia. Bom dia, professor. Já tô terminando aqui, mas a live vai ficar gravada. Falei hoje sobre Moisés, hein, professor? Assiste lá e se tiver algum complemento aí, coloca aqui nos comentários para as meninas verem sobre o temperamento melancólico de Moisés. Professor Wesley é professor de teologia. Muito bom, hein, gente? Segue ele lá que vocês vão ter muitas informações importantes e relevantes para vocês. Esse evento vai abençoar muitas mulheres. Amém, professor! Em nome de Jesus, vai sim! A gente vai trazer muitas informações e, espera que eu já tô pensando aqui no próximo evento em que a gente vai fazer para as mulheres e que eu quero trazer ainda uma profundidade maior ainda na Bíblia, hein? E aí você vai estar envolvido, hein, professor? Vou te fazer um convite. Um beijo, gente. Tati, bem-vinda. Tô saindo, mas assistam lá que vai ficar gravada, meninas. Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por estar aqui nos guiando, nos direcionando na Tua palavra,
fazendo com que nós aprendamos sobre o nosso corpo, as nossas emoções e o nosso espírito, o todo que nos constitui, porque assim o Senhor nos fez. Muito obrigada, Deus, por todo o teu amor, por toda a direção, por todas essas pessoas que estão aqui, e que essa palavra encontre solo fértil no coração delas e que elas frutifiquem, Deus, e transbordem, porque assim é a sua palavra, palavra de vida e de abundância. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre se faz presente. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, meninas! Olha, professor, show, conte comigo. Opa, então, ó, gente, ó, essa é a sanguínea, hein? Nem fiz o primeiro evento ainda, já tô pensando no segundo. Corre lá, participa do primeiro, porque daqui a alguns anos você vai falar assim: olha, tô participando dos eventos desde o piloto, desde o número 1. Amém, meninas? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.